Assembleia Geral, muito boa tarde. A reunião do Eurogrupo terminou sem acordo para a Grécia. Os ministros das Finanças da zona euro reconheceram a gravidade da situação em Atenas e deixaram vários avisos a Yanis Varoufakis. O presidente do Conselho Europeu convocou uma cimeira de emergência para a próxima segunda-feira. O cenário de saída da Grécia da zona euro é cada vez mais provável. A odisseia grega prossegue sem fim à vista. Nas cenas do último capítulo, a reunião do Eurogrupo terminou como se esperava, sem acordo e com os credores no limite da paciência. O encontro durou cerca de 1 hora. Yanis Varoufakis apresentou um novo documento com 5 páginas que incluía várias propostas. No final, a nota dada pelos parceiros foi a mesma: insuficiente. And yet we recognize that there is a problem of trust within the Eurogroup. In order to overcome it, in today's meeting, we put on the table a radical proposal, a proposal that has never been discussed before. It was not asked of us by the institution, an innovative proposal that came from us. Uma proposta radical que consistia na criação de um Conselho das Contas Públicas independente para monitorizar a execução orçamental. A ideia não impressionou os credores e Varoufakis deixou um apelo. We are dangerously close to a state of mind that accepts an accident. And I urge my colleagues not to fall prey to this state of mind. We can forge a good agreement. Our government is standing by with ideas and with the determination to cultivate the 2 forms of trust necessary to end this Greek drama. Do outro lado do drama grego, os protagonistas não pouparam nos avisos e no tom acusatório. Os credores garantem que não foram apresentadas propostas credíveis e admitiram o pior dos cenários. O presidente do Eurogrupo explicou que terá de ser considerada uma extensão do programa de resgate, porque mesmo que haja acordo, até ao final do mês já não há tempo para levar a cabo os procedimentos necessários para desbloquear os fundos. The time is running out. The programme expires at the end of the month. There are, of course, parliamentary procedures to consider, and therefore very little time remains. Je lance pour la Commission un appel au gouvernement grec pour revenir sérieusement à la table de négociation, pour s'engager de façon constructive, pour accepter de faire des compromis raisonnables, pour éviter un sort qui serait tout à fait catastrophique. So the key emergency, in my view, is to restore a dialogue with adults in the room. A 30 de junho termina o prazo do reembolso ao FMI e a Grécia pode entrar em bancarrota. Até lá, só a entrada em campo de Angela Merkel e de outros chefes de Estado das maiores potências europeias é que pode ainda evitar uma tragédia grega. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar para o número de telefone 21 323 6898, 21 323 6898 e responder à nossa pergunta de hoje. Saída da Grécia é uma derrota para a União Europeia? Pode também deixar o seu comentário no site do Económico em www.economic.pt, através do e-mail assembleia.geral@economic.pt ou na página de Facebook do Diário Económico. E é nosso convidado neste Assembleia Geral Bruno Alves, politólogo. Bruno, boa tarde, obrigada por estar aqui connosco. Começo com uma pergunta que ontem ouvimos Varoufakis fazer na entrada para a reunião do Eurogrupo, citando Mário Draghi. Portanto, há aqui já uma influência também a querer envolver o presidente do BCE na sua declaração, que disse que o euro, para ser bem sucedido em algum lado, tem que ser bem sucedido em todo o lado. Concorda? Quer dizer, sim, dito assim de forma abstrata, é claro que toda a gente concorda. O euro, para funcionar, tem que funcionar em todo o lado em que existe a euro. Isso não quer dizer que todos os países que continuem no euro tenham forçosamente que continuar. Com isto também não quer dizer que seria uma maravilha a Grécia sair, porque, enfim, isso pode ter vários problemas que depois podemos ver com um bocadinho mais de detalhe. Mas, quer dizer, tomando essa frase, é óbvio que é preciso que o euro tenha mecanismos que permitam
que funcione bem em todos os países que o adotam. Mas o problema aqui não é da moeda. Quer dizer, também é, porque muito disto tem a ver também com a forma como o euro surgiu e como foi adotado pelos países todos que o adotaram. Por exemplo, a pergunta que hoje fazemos, não é? Saída da Grécia, se é uma derrota para a União Seria uma Europeia? derrota. Seria uma derrota, obviamente. Portanto, se acontecer, se a Grécia sair do euro, ou pior ainda, da União Europeia, é uma derrota da União Europeia. Ou será uma derrota da União Europeia, porque se nós formos ver a forma como tudo isto começou, e até em certo sentido, aliás, deixe-me só acrescentar, antes de continuar, o que se está a passar e o que se tem passado nos últimos 5 anos já é uma derrota da União Europeia. No sentido em que tudo isto começou nos anos 90, quando se iniciou o caminho para a moeda única. A Grécia, e não só a Grécia, mas a Grécia foi a que fez isso de forma mais gritante, digamos. No fundo, fez umas contas mais ou menos fraudulentas, mais ou menos não, completamente fraudulentas, que na realidade não correspondiam àquilo que se passava e à qual foram fechados os olhos de toda a gente, voluntariamente. Entraram na zona euro e não deveriam ter entrado Exatamente, na zona euro. sem terem cumprido realmente as condições que era suposto todos os países que queriam aderir à moeda única cumprissem. E isso foi feito por uma razão simples, política. Era preciso criar a ideia, portanto, as pessoas que estavam por detrás desse projeto na União Europeia acharam que era preciso dar esse salto em frente para criar essa ideia de uma união política mais avançada que começava precisamente pela integração de um grupo bastante grande de países numa mesma moeda. E não queriam que englobasse só os países da Europa Central, com economias teoricamente mais ricas. Queriam dar a ideia, agora, pelo que vemos, seria benéfico também para os para países toda a periféricos. gente, e que, mais do que isso, que não eram só aqueles países iniciais que fundaram a antiga Comunidade Europeia do carvão e do aço, mas que era uma coisa realmente mais alargada, que seria benéfica para todos esses países e que sinalizava, digamos, o caminho de uma integração cada vez mais aprofundada. Ora, isso foi um cálculo político e não propriamente económico. Muitas vezes as pessoas queixam-se de que a União Europeia é só económica e que falta uma espécie de braço político. Eu acho que o grande erro foi precisamente o contrário. Foi ter-se posto critérios políticos à frente, no fundo, da realidade económica de alguns dos países que entraram na União Europeia. Isso, a curto prazo, pareceu benéfico para países como Portugal e a Grécia, no sentido em que puderam gozar de taxas de juros da sua dívida incrivelmente vantajosas. Por exemplo, a Grécia nos anos 80 e 90 pagava taxas de juros acima dos 10%. Com a entrada no euro, passaram a gozar dos mesmos 2% ou menos, não é, que a Alemanha, ou quase. Quer dizer, isso permitiu um endividamento enorme que não estava preparado para isso. Não foi bom no sentido em que teve depois repercussões muito grandes. E quando a conjuntura mudou um bocadinho e se tornou mais difícil pedir dinheiro emprestado, aquele edifício sobre o qual todo o sistema político, não só financeiro e económico, mas também político, grego tinha estado, no qual esse edifício tinha estado assente, começou a ruir. Obviamente que isto teve responsabilidades próprias dos gregos, não é? Que tomaram opções políticas ao longo de muitos anos que contribuíram para isto, mas também não se pode negar que o euro tem algum papel em todo este processo. O euro em si tem fragilidades, como a Marina diz, e a escolha meramente política de deixar países como a Grécia e, em certa medida, Portugal e a Itália entrarem no euro talvez tenha sido um grande erro, porque agora, acho eu, não há grande saída para este problema. Bruno, vamos já ouvir também a opinião de um telespectador que nos liga de Castro Verde, Manuel Guerreiro. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre o nosso tema de hoje e sobre esta possível saída da Grécia da zona euro e também da União Europeia? Boa tarde para si, para o seu convidado e para todos os telespectadores do programa. A Grécia e o euro e a possível saída
são, digamos, os gregos são os primeiros a chegar à meta. Na realidade, este negócio, isto no fim não passou do negócio, este negócio da formação da União Europeia e do euro, baseou-se todo numa ideia, a verdadeira, não aquela que era propagandeada, que era o seguinte: a Alemanha, para acabar um país que tem excesso de produção e, portanto, tem excedentes, como agora dizem, pomposamente, tem que vender a alguém, e se tivesse ficado com o marco, provavelmente teria que ter desvalorizado o marco se calhar mais de 20 vezes durante estes últimos anos, porque não havia ninguém que lhe comprasse nada dos países à volta com o preço a que estava o marco. Mas o marco valia não sei quantas vezes mais que as moedas dos outros países. E, portanto, criou-se este negócio que facilitou, de facto, a vida económica aos alemães, pagou a reunificação da Alemanha e tudo isso, à custa dos países mais pobres, que têm tido um papel que é apenas o de escoar o excesso de produção dos países mais ricos, sobretudo da Alemanha, e para isso foi-lhes fornecido crédito, isto é, venderam-lhe dinheiro para comprar a própria mercadoria que tinham para vender. Isto é, os portugueses, os gregos, os irlandeses, os espanhóis, os italianos e tantos outros compravam Audis, Mercedes e BMWs com o dinheiro que os bancos alemães apostavam aos bancos portugueses. Ora, é evidente que com as medidas tomadas se foi secando o aparelho produtivo, os países começaram a viver dinheiro emprestado, as pessoas, as empresas, né? E criou-se uma dívida gigantesca. Mas essa dívida gigantesca não foi feita para facilitar a vida nem dos portugueses, nem dos franceses, nem dos gregos, nem coisa nenhuma dessas. Foi feita para facilitar a vida económica dos alemães, dos holandeses e dessa gente. E, portanto, hoje chegamos a uma situação em que estes países, todo o seu aparelho produtivo foi praticamente destruído, estão totalmente dependentes dos outros países ricos, e, portanto, os gregos são os primeiros, outros seguirão. Porque, na verdade, a dívida que foi criada ao longo destes anos, e quando estou a falar da dívida, não estou só a falar da dívida do Estado, porque se fosse só o Estado a estar endividado, isto era fácil, não é? O problema é que está o Estado, estão as empresas e estão as pessoas, não é? Durante estes anos todos, os cidadãos destes países foram incentivados a adquirir bens e serviços que não tinham rendimento para o fazer. Portanto, as pessoas em Portugal toda a gente comprou uma casa e endividou-se para 30 ou 40 anos. Automóveis, computadores, frigoríficos, televisões, 31 por uma linha. Porque esses países tinham o dinheiro e os bens para vender. E, portanto, convinha-lhes esse negócio a eles. Estamos a chegar à situação limite. Eu penso que a Grécia não vai sair do euro. A Grécia vai ser empurrada para fora do euro porque já há pouco para sacar lá. Eles já levaram praticamente tudo. Aliás, em Portugal estão a fazer a mesma coisa. Quando acabarem de saquear isto, dão-nos um pontapé no rabo e põem-nos cá para fora. Portanto, neste momento, os gregos já pouco têm, os saqueadores já pouco têm para tirar de lá. E, portanto, vão correr com... Eu penso até que este novo governo grego se deixou iludir por esta ideia de que estava a dialogar com alguém e que o diálogo era possível com esta gente. Estes ideólogos, este poder político e económico que domina a União Europeia e domina o mundo, sobretudo depois da queda do Muro de Berlim, ficou praticamente sozinho, comporta-se como um rebanho de crocodilos que anda por aí. Portanto, o diálogo para eles é obedecer àquilo que eles querem e dar-lhe tudo quanto eles quiserem. E quem não fizer isso, portanto, é um radical e um extremista. Muito obrigada. Obrigada pelo seu comentário neste Assembleia Geral. Bruno Alves, resumindo e baralhando esta opinião deste telespectador, há aqui também, e está espelhado neste comentário, uma coisa que a Europa e a forma como nos últimos anos tem lidado não só com o problema grego, mas também com o problema dos países periféricos, uma coisa a Europa já conseguiu, que é pôr os cidadãos dos países periféricos contra os países ricos. Em vez de unir, estamos a separar-nos? Isso é verdade. É um problema bastante grave e que tem a ver precisamente com aquilo que eu estava a dizer há pouco. Eu acho que se deu um salto político com o euro que, se calhar, e não só com o euro, mas com todo o processo de integração, que deu cada vez mais poderes à esfera da União, tirando aos Parlamentos Nacionais, que só contribuiu precisamente para esse resultado. Por exemplo, quando as pessoas hoje em dia se queixam da suposta, eu não concordo propriamente com esta afirmação, mas o suposto desrespeito da democracia grega que se estará a passar agora. Quer dizer, em certa medida, isso torna-se inevitável a partir do momento em que os Parlamentos Nacionais têm cada vez menos soberania.
É óbvio que se há uma série de decisões e uma série de questões que passam para a esfera europeia, o nosso voto e a nossa vontade expressa nas eleições legislativas nacionais tem menos força, porque obviamente se depois muitas dessas questões são decididas numa esfera internacional, europeia, obviamente que a democracia nacional não vai ter a mesma força. Portanto, esse suposto desrespeito é mais ou menos inevitável. Depois há o problema de também há as outras democracias nacionais, não é? Que também não têm, tal como os gregos não são obrigados a respeitar aceitar as condições que lhes impõem, entre aspas, os alemães e os holandeses e os finlandeses e os portugueses também não são obrigados a dar aquilo que os gregos querem que eles deem. Mas isso depois é outra questão. Agora, que realmente esse resultado há ou não de haver... há solidariedade na Europa? Quer O que é dizer, que aprendemos com estes últimos meses? há alguma, mas não há tanta como se calhar se pensava. Há uns anos se pensava, salvo seja, que houve muita gente que dizia que este seria mais ou menos o resultado. Obviamente que não há a solidariedade que há a nível nacional, por exemplo, e para não falar a nível das pessoas que se conhecem, não é? Quer dizer, há sempre, e isto é uma coisa que se diz há muitos séculos, não é uma descoberta de agora. Quanto mais próximos nós estamos uns dos outros, mais solidários somos. É óbvio que nós somos, teoricamente, mais solidários, perdão, peço desculpa, para com os membros da nossa família. Claro que somos mais solidários para com os membros, com as pessoas que vivem no nosso bairro. E passamos a ser menos solidários, mas um bocadinho mais do que a nível internacional, a nível nacional. Por exemplo, não há grande controvérsia na ideia de que os portugueses mais ricos têm que pagar sistemas sociais que protejam os portugueses mais pobres. Não há grande controvérsia na ideia de que os alemães mais ricos têm que pagar sistemas de proteção social para os alemães mais pobres. O que já há alguma controvérsia e que é patente, enfim, nestas polémicas, é a ideia de que os alemães têm que pagar a proteção social dos gregos. Ou até para não irmos aos casos mais óbvios, por exemplo, o primeiro-ministro italiano, ainda há umas semanas... Mas a Europa foi concebida exatamente para isso ou não? Para a Alemanha pagar o sistema social dos italianos? Mais ou menos. O problema é que a Europa foi concebida para coisas diferentes, em alturas diferentes e para pessoas diferentes. Ou melhor, para cada pessoa diferente havia uma ideia diferente daquilo que a Europa servia. No início era apenas isso, uma coisa de partilhar enfim, os recursos energéticos da Alemanha e da França, perdão, de forma a garantir que não houvesse uma espécie de corrida a esses recursos, que nenhum deles se sentisse para trás em relação ao outro e que por isso não se sentisse ameaçado e não tivesse a necessidade de procurar entrar em guerra ou pelo menos em competição militar em termos de aquisição de recursos um com o outro. Depois passou a haver mais integração dos mercados e depois, à medida que se começaram a entrar mais países e se foi tentando avançar mais, essa tal integração política que teve no euro e, enfim, naquela tentativa da Constituição Europeia que depois deu no Tratado de Lisboa, teve os seus símbolos máximos. E isso aí realmente acho que só contribuiu para trazer ao de cima a impossibilidade da existência de uma Europa unida. E o que é que falta para conseguir isso? É vontade política? Não é vontade política, tem havido muita. Eu acho que tem havido vontade política a mais. O euro e a forma como o euro foi montado, se calhar, e lá está como eu dizia, como se deixou entrar países como a Grécia, como Portugal, como a Itália, foi um caso de vontade política a mais. O que falta é o que há, por exemplo, em Portugal, ou que há na Alemanha, um sentimento comum de pertença a uma mesma comunidade política. Que, por exemplo, havia nos Estados Unidos, apesar de tudo, aquelas pessoas tinham uma mesma língua, partilhavam toda uma série de como é que eu ia dizer, toda uma herança e toda uma cultura política que vinha dos tempos coloniais da Inglaterra, e mesmo assim
havia algumas diferenças bastante profundas e essas diferenças bastante profundas no século XIX deram numa guerra civil. Ora, na Europa, que temos séculos e séculos de história de guerras entre todos estes países, que não havia nos Estados Unidos antes da Guerra Civil, essas diferenças são muito maiores. Nós falamos línguas diferentes, temos histórias diferentes, temos culturas políticas diferentes. E mais tarde ou mais cedo, se avançarmos demasiado numa integração política que misture tudo isto, essas rivalidades, entre aspas, passo o exagero, vêm ao de cima. E é um bocado isso que se tem passado nesta questão. Eu, por exemplo, achava há uns anos que um conflito semelhante iria acontecer por causa de questões de política externa ou de defesa comum. E nesse sentido, de facto, enganei-me, porque achava que era por aí, que no fundo o que aconteceu com a guerra do Iraque iria acontecer de uma maneira mais grave, portanto, a divisão entre os vários países se iria dar de uma maneira mais grave. Parece que me enganei e foi com o euro, em que realmente a forma como o euro está montado faz com que, a uma dada altura, se tenha tornado inevitável que houvesse uma incompatibilidade entre, por exemplo, a credibilidade da moeda e as necessidades de países com dificuldades orçamentais, que na realidade são exigências diferentes. E quando olhamos para um cenário de saída da Grécia da zona euro, uma coisa leva à outra, têm que sair também da União Europeia. Acha que podem ficar na União Europeia sem ficar na moeda única? Isso era o melhor para os gregos, como se fosse uma saída mais controlada? Exatamente. Acho que sim, que seria o melhor. Não sei se até porque continuam a ter acesso aos fundos estruturais, não é? Exatamente. Mantendo-se na União Europeia. Continuariam a ter acesso ao mercado único, embora também convenhamos que é possível que a Grécia pudesse sair da União Europeia e ter eventualmente acesso ao mercado livre, como países que não são membros da União Europeia têm. Mas sabe-se lá o que é que poderia acontecer e, portanto, teoricamente, se isso acontecesse, o melhor seria tentar fazer essa saída da forma mais controlada, como disse a Marina, possível, e, portanto, manter a Grécia dentro da esfera da União Europeia e com acesso a certos fundos europeus, acho que, obviamente, que seria positivo. Não sei se será possível, quanto mais não seja, por duas razões. Primeiro, porque, como se vê pelas declarações públicas... Mas é que nem uma coisa nem outra está prevista em nenhum dos tratados. Nem a saída da zona euro, nem a saída da União Europeia. Isso é uma mistificação que se tem feito ultimamente, que tem a ver um bocado, lá está, com o tal excesso de vontade política. Ainda ontem Moscovici disse que era um processo de integração irreversível. Não é nada irreversível, quer dizer, era só o que faltava. Porque os países são soberanos, apesar de tudo. A União Europeia não é um país. A Grécia é. Portanto, se a Grécia quiser sair da União Europeia, sai. Tal como, por exemplo, se quiser sair da NATO, sai. Basta denunciar o Tratado de Adesão. É muito simples, quer dizer, não, é muito simples, salvo seja, teria consequências complicadíssimas, mas do ponto de vista formal... Quer dizer, se eu quiser sair, se eu aderir se eu me tornar sócio de um clube de futebol e quiser deixar de ser sócio do clube de futebol, deixo. É fácil. Nesse sentido é fácil, é uma questão de vontade. É claro que é complicadíssimo, e nesse sentido, enfim, essas declarações fazem algum sentido, é complicadíssimo gerir todo o processo e tudo o que isso implica. Lá está, terá que se tratar de uma série de questões em que é que a Grécia se mantém ligada aos Estados que continuariam dentro da União Europeia, em que moldes é que isso seria feito. Tudo isso seria, obviamente, complicadíssimo, e o facto de não estar previsto nos tratados a forma como isso se processaria torna tudo bastante complicado. Isso também demoraria tempo. É claro, obviamente. Tempo que a Grécia não tem porque não tem dinheiro. Agora, também, mas só para concluir, apesar do facto da forma como isso seria feito não estar previsto complica o processo, não impede o processo. Lá está, quer dizer, não há nada que impeça um país soberano de sair de uma organização internacional de sua livre vontade aderiu. Agora, essa questão que a Marina coloca
é realmente a mais importante. O que é que acontece em termos de financiamento da Grécia? E aí a saída do euro permitiria, de certa maneira, resolver, entre aspas, o problema. Em a Grécia, podendo imprimir moeda própria, cria dinheiro. O problema está em quanto é que esse dinheiro vai valer, quem é que vai aceitar esse dinheiro, como é que a Grécia depois se poderá financiar, porque a partir e continuar do momento a pagar a dívida que tem em isso euros isso não vai pagar. aos credores. Quer dizer, uma coisa, se a Grécia sair do euro, isso equivale automaticamente a um perdão de dívida. Nem é um perdão, é uma bancarrota voluntária. Quer dizer, a Grécia aí estará a dizer não vamos pagar pelo menos parte daquilo que devemos. E isso depois põe um outro problema, é como é que se consegue financiar a seguir. Quem é que vai emprestar dinheiro à Grécia depois de uma bancarrota? Sim, porque a partir do momento em que entrar em cumprimento com o FMI, que é o primeiro a ter que ser reembolsado já no final deste mês, automaticamente o BCE corta, fecha a torneira da linha de emergência aos bancos gregos. Não forçosamente. Portanto, vai haver agora no final do mês, esse pagamento ao FMI que a Grécia diz que não tem com que pagar, e portanto vamos ver o que acontece. Depois 1.600 milhões. Há ainda um outro, creio que dia 20 de julho, se não estou em erro, e esse aí é mesmo decisivo, ao Banco Central Europeu. É possível que o Banco Central Europeu, para tentar evitar um descalabro, permita que se continue a pagar empréstimos aos bancos gregos nesse período intermédio e, portanto, não é forçoso que o não pagamento ao FMI neste mês implique já a bancarrota assumida da Grécia. É claro que é um passo adicional nesse caminho e aí terá consequências um bocadinho imprevisíveis porque nós não sabemos como é que a coisa se processa realmente. Bruno, vamos ouvir também a opinião de outra telespectadora. Liga-nos de Santa Maria da Feira, Emília Veiga. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre o nosso tema de hoje? Boa tarde, preciosa. Mire, passa o seguinte. Para mim, esse primeiro-ministro grego, o Varoufakis, que tem um nome um pouco esquisito, que não me dá a língua, e o primeiro-ministro, quando eles foram eleitos, todo o mundo lhe disse que eram bonitos e eram sexys. E os homens, quando lhe dizem que são bonitos e sexys, ficam tontos. O cérebro não funciona bem. E mais a mais, tanto em Portugal, tinha que vir uma mulher para o governo e mandar no governo. Uma mulher, porque as mulheres temos mais sensibilidade e temos as bolas postas no sítio. Ao contrário, não? Ficamos sem vagina e ficamos com as bolas postas no sítio. E na União Europeia, há lá tanta gente, dentro desse círculo de deputados, que raio! Eu creio que toda essa gente a comer ia ter uns ordenados fabulosos, que por isso é que a União Europeia está na bancarrota. E mais a mais, os portugueses, quando entramos para a moeda única, tinham que nos haver perguntado se queríamos pertencer a isso. Ninguém pergunta. Os homens vão para o governo, fazem o que lhe dá a gana e as mulheres é que temos que aguentar. Para mim, é assim. Emília Veiga, muito obrigada pelo seu comentário neste Assembleia Geral. De facto, o posicionamento, a atitude que o governo grego sempre demonstrou, ela própria, independentemente da credibilidade das propostas, já coloca os credores de pé atrás? Eu não acho que seja independentemente da credibilidade das propostas. Eu acho que é precisamente uma conjugação das duas coisas. E isso vai ao encontro de uma coisa que eu inicialmente tive algumas dúvidas e que agora começo a ter uma opinião, se calhar errada, mas uma opinião um bocadinho mais definida. Eu acho sinceramente que o governo grego não quer continuar no euro. E o que está a fazer desde que chegou ao poder é tentar adiar a questão de forma a que o ónus da saída da Grécia fique do lado da União Europeia, ou seja, que o governo grego se possa apresentar junto dos eleitores gregos
dizendo nós saímos não porque não quisemos, mas porque fomos empurrados para fora. Embora, como digo, acho que é precisamente essa a intenção do governo grego. Para ficar bem perante o eleitorado. Portanto, quer sair Syriza por uma questão de crença, o governo grego acha, as pessoas que estão no governo grego acham que é melhor para a Grécia não estar dentro das amarras do euro, digamos, mas por haver na opinião pública grega, pelo menos a querer nas sondagens, uma vontade de continuar no euro, sentem que têm que, para o fazer, têm que o fazer responsabilizando a União Europeia em sentido lato. E é isso que tem levado a que todo este processo de negociações tenha sido bastante conflituoso. Eu com isto também não quero ilibar por completo o outro lado. Mas se nós vimos, por exemplo, quando o Syriza chegou ao poder, eu no dia a seguir até vim cá comentar precisamente o assunto ao programa, e uma das coisas que eu dizia era que achava que, independentemente de tudo o resto, a exigência que na altura se fazia da Grécia ter que ter um excedente orçamental de 4,5% este ano, que não era realista, mas que não aí tinha cabimento. conseguiram chegar a acordo, já está no 1%. Mais ou menos. E que achava que, acima de tudo, se devia colocar o ênfase no tipo de reformas que deveriam ser feitas, independentemente dos resultados a nível orçamental que elas acabassem por resolver. O problema é como é que chegam a esse valor. Ora, aí está. É aí que eu já vou. Entretanto, o governo grego queria um excedente orçamental só de 1,5%. Entretanto, agora, a União Europeia pede só um excedente de 1%, como a Marina disse, e o Ministro das Finanças grego já só quer um excedente de 0,6%. Ou seja, a posição grega em relação a essa questão tem mudado à medida que o tempo tem avançado. Também por parte dos credores. Portanto, quanto mais cedências fazem, mais eles querem. E depois há outro problema, é que na realidade na Grécia tem havido uma grande dificuldade, e isto não é um problema de agora, é mesmo um problema histórico, uma grande dificuldade em cobrar impostos, que obviamente tem consequências no valor do déficit, e faz com que, da parte dos credores, as exigências que têm sido feitas sejam precisamente nas tais questões que o Syriza diz que não quer, portanto, as tais linhas vermelhas, que é na questão do IVA e na questão das pensões. E porquê que se faz porquê que os credores fazem essas exigências? De uma reestruturação da dívida também. Isso é a Grécia que pede. Sim. Mas as exigências que a União Europeia, ou os credores em geral, fazem... Mas tem legitimidade para pedir à Grécia que mexa nas pensões dos gregos? Tem legitimidade para pedir o que quiserem, tal como a Grécia tem legitimidade para recusar. A questão está em que eles pedem isso, concretamente, precisamente porque são as áreas onde é mais fácil ter garantias de que essas receitas se vão obter. Porque, por exemplo, sobre os impostos... Como em Portugal. Exatamente, mas na Grécia ainda é pior porque os impostos sobre o rendimento na Grécia são, passa o exagero, são quase facultativos. É mesmo muito difícil na Grécia cobrar impostos. Por exemplo, até há uns anos os médicos, agora não sei como é que é, mas até há uns anos os médicos, que geralmente não são pessoas propriamente pobres, declaravam, na sua vasta maioria, rendimentos inferiores àqueles a partir dos quais se pagam impostos. Ou seja, a fuga fiscal na Grécia era mesmo uma coisa inacreditável. Bruno, temos que ouvir a última espectadora do programa de hoje, Núcia Neves. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião sobre o nosso tema de hoje? Boa tarde a ambos. Marina, olha, eu realmente... Eu sou um bocado, sei lá, se calhar sou um bocado chata, porque eu já disse, ainda ontem, volto a dizer, que eu não sou de esquerda. E, só que, de facto, estas medidas, porque em todos os sítios onde a Troika implementou as medidas, foram as medidas de austeridade. Ora, eles têm que ver que as pessoas são seres humanos, somos pessoas, não somos seres irracionais, não? Onde eles impõem aquilo que querem, porque afinal quem provocou esta crise toda não fomos nós. Foi a banca, foi a Bolsa, foi a grande finança, é que provocou isto tudo. Quando eles próprios não dão exemplo, não pagando impostos, todos eles, já não estou a falar na Grécia, estou a falar nas pessoas do FMI, do BCE,
todos eles não descontam para a apresentação, não pagam impostos, com que direito, e mesmo os de cá é a mesma coisa, alguns, com que direito é que vêm pedir ao Zé Povinho, onde não foi o Zé Povinho que fez isto tudo. É claro que é uma vergonha para a União Europeia, porque isto não se faz, não se faz o que eles andam a fazer, tem que tratar as pessoas como seres humanos. E nós também não pedimos para ir para a Grécia, para o euro, porque não pode ser assim. Muito obrigada. Obrigada, Nuxa Neves, pela sua opinião nesta Assembleia Geral. Um bom fim de semana também para si. Bruno Alves, gostaria ainda de abordar a questão geoestratégica do ponto de vista político, que também fica aqui em causa com esta possível saída da Grécia da zona euro e da União Europeia. O que é que podemos esperar de um novo puzzle também desta geoestratégia? Ora bem, começando pela questão geoestratégica propriamente dita, porque isso é uma coisa que tem sido muito falada, toda a gente diz que a Grécia tem uma grande importância geoestratégica e nunca ninguém explica... Por causa da Rússia. Sim, mas nunca ninguém explica porquê. Porque é que é importante para a Rússia e porque é que é importante para nós. Para a Grécia, pelo sítio onde está, ali no meio do Mediterrâneo, entre a Itália, entre todos os países dos Balcãs, com acesso através dos seus portos a todos esses países, e a Chipre, e à Turquia, e a todos os países do norte da África, ali da zona, e com tudo o que isso implica, com os conflitos que há em todas estas áreas, é um ponto importantíssimo daquela zona. Por exemplo, no início do século XX havia um teórico geopolítico que dizia que a potência continental que conseguisse dominar o acesso ao Mediterrâneo a partir da Grécia teria muito provavelmente o controle da plataforma continental toda ou quase toda. Portanto, a importância tem a ver, em grande medida, com isso. E o receio que as pessoas têm, e com alguma razão, é que a Grécia, se for chutada para fora da União Europeia, ou se sair voluntariamente da União Europeia, procure apoio na Rússia, dando, digamos, uma porta de entrada à Rússia, precisamente a esse tal acesso ao Mediterrâneo, que para a Rússia, aliás, é extremamente importante, tendo em conta que a Rússia tem pouquíssimo acesso marítimo, não é? Tem a zona da Crimeia, por alguma razão entraram pela Crimeia adentro o ano passado, mas fora isso não tem muito. E, portanto, é extremamente importante para a Rússia ter portos amigos naquela zona. Fora isso, há todas as implicações financeiras e económicas que a saída da Grécia pode ter. Quanto mais não seja, o receio que se poderá instalar nos mercados, portanto, nas pessoas que compram dívida pública aos outros países e que emprestam dinheiro aos outros países, de que possa haver consequências para os outros países. Convém não esquecer que, por exemplo, Portugal, por muito que o Primeiro-Ministro diga que está protegido da incerteza, ora, a incerteza, por natureza, nós não sabemos o que é. E, portanto, não sabemos se estamos protegidos para ela. E convém não esquecer que Portugal tem mais de 1.000 milhões de euros empatados, entre aspas, na Grécia, que vão ao ar se a Grécia entrar em bancarrota. Portanto, há algumas consequências imprevisíveis da saída da Grécia. E só para terminar, também há consequências mais ou menos imprevisíveis da permanência da Grécia. Por isso é que eu há bocado dizia que tudo isto gerou um enorme problema que eu não sei como é que saímos dele. Porque, eu digo isto muito rapidamente, imaginemos que a Grécia se mantém no euro porque a União Europeia cede em todas as exigências que a União Europeia, que a Grécia pede, nomeadamente a tal reconversão ou renegociação da dívida pública. Pode-se gerar o receio de que os outros países em dificuldades orçamentais, e acima de tudo a Itália e a França, nem é tanto Portugal, mas os países bastante maiores que também têm problemas orçamentais potencialmente bastante graves, pedirem as mesmas condições ou semelhantes. E instalado esse receio, o euro em si pode perder credibilidade e, portanto, perder algum valor. O próprio premium, não é, que se terá que pagar pelos empréstimos, pelos títulos de dívida dos países, poderá subir e, além disso, poderá também gerar-se a percepção de que sempre que a Grécia ou qualquer outro país estiverem dificuldades, à última hora se vai ceder.
E a criação dessa ideia é muito perigosa para a credibilidade do euro. Vamos ver o que é que avança ou não esta situação grega na Cimeira de segunda-feira. Muito obrigada, Bruno Alves, pela sua presença. É o ponto final nesta Assembleia Geral. Voltamos segunda-feira com outro tema da atualidade. Contamos sempre com a sua opinião. Boa tarde, bom fim de semana.